No último estudo, na última sexta-feira, nós falamos sobre paz. E só vou fazer uma recordação bem rápida da paz. Então, a paz é do Senhor, é uma paz que independe das circunstâncias, não é uma paz que depende do nosso querer, é uma paz que vem do Senhor, faz parte do fruto do Espírito. E então nós vimos, primeiro, essa paz previne o povo de Deus de estar perturbado das agitações e das ameaças desse mundo. E nós comentamos até que, da mesma maneira como estava lá nos dias de Noé, o mundo está caminhando para isso. A gente vê claramente os sinais da época dos finais dos tempos, e nós não vamos passar por aqui na hora do parto, mas nós vamos sentir as dores do parto, aquelas dores que vêm antes, né? É bem provável que a gente... É bem provável não, nós já estamos vendo isso, é só ligar a televisão para a gente ver para onde o mundo caminha. E para viver nesse mundo, nós precisamos da paz de Cristo, porque senão a gente não consegue passar por isso. Até naquele dia, a Dani me falou que tinha escutado uma declaração da Hillary Clinton, e eu fui lá na Globo News, dei uma entrada nos dias antes, e ela, despedindo, fazendo o último discurso dela como secretária do Estado, ela falou claramente que o mundo continua perigoso, está mais perigoso do que nunca, que o mundo partiu para uma globalização. Sabemos que é esse o intuito do inimigo, porque a globalização é mais fácil dele governar, né? Quem já fez o Apocalipse aqui sabe disso. E ela fala que o mundo necessita de um novo arquiteto, de uma nova ordem mundial. Ela encerrou o discurso dela falando isso. A gente sabe que esse novo arquiteto da nova ordem mundial é o anticristo. Então é uma coisa que está muito clara, né, em todos os sentidos, fora todas essas questões de guerras lá no Oriente Médio e tudo. Então o povo de Deus precisa dessa paz, senão a gente fica doido, né? Fica como o mundo vive, vivendo numa inconstância, porque se a gente for olhar com olhos naturais, o mundo está de ponta cabeça mesmo, né? Então, a primeira função é essa, trazer essa paz que nos vai dar uma paz para conseguir viver nesse mundo perturbado. A outra função da paz, ela nos dá direção. A paz, ela é o árbitro que fala o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Nós falamos sobre isso também, mais detalhado. A terceira função, ela nos transforma em pacificadores. Então, como eu falei, a gente não vai poder falar de paz, a gente não vai poder expressar essa parte do fruto do Espírito se nós não formos pacificadores. Então a paz, ela nos leva a sermos pacificadores. Ser pacificador é o que mais, é o item que mais nos deixa semelhante a Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Ele diz: eu vim trazer a paz, eu dou a paz, não a paz como o mundo lhe dá. Então Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então as funções são essas. Como fazer isso? É como eu sempre digo, não vai ter nunca muitas novidades, são maneiras diferentes da gente olhar e estudar praticamente pelo mesmo tema. Como fazer? Com oração. Aí nós falamos que como a oração deve ser feita. Oração, súplica e ações de graças, na certeza de que já conseguimos. Essa é a oração completa. Segunda coisa, permanecer em Cristo, permanecer na palavra. A hora que a paz é abalada, a gente toma posse da palavra, que é o próprio Jesus Cristo, crê naquilo, confia, declara, e permanecendo na palavra, nós vamos desenvolver a paz. E amando a palavra no sentido de cumprindo a palavra, não somente gostando, achando lindo, mas deixando lá, sendo praticantes da palavra. É assim que a gente consegue a paz. E hoje nós vamos falar de longanimidade. Então eu vou dar uma definição do que é longanimidade. É uma disposição natural do ânimo para suportar
com serenidade e resignação as contrariedades, os insultos, os vexames e as ofensas. Isso de um modo pessoal, que é feito para nós, tá? Então é um ânimo natural para suportar com serenidade e resignação as contrariedades, os insultos, os vexames e as ofensas. É o esquecimento completo dos reveses e dos sofrimentos da vida. Literalmente é um ânimo longo. É um ânimo longo. Não é aquela pessoa que tem pavio curto na gíria, não tem longanimidade. Em outras palavras, é paciência, né? Então é um ânimo longo e é paciência, isso que quer dizer longanimidade. E o que nós temos que mostrar para o mundo é o nosso testemunho, não é o nosso discurso, né? O que a gente precisa que o mundo veja é o nosso testemunho, a nossa maneira de portar nas horas difíceis, nas horas de tribulação, nas horas da dificuldade. Quando começam os problemas, aí que nós devemos ter a longanimidade para mostrar para o mundo como a gente reage nas tribulações. Não adianta eu fazer um discurso muito bonito e na hora H, na hora que você passa por um insulto, por uma contrariedade, na hora que você passa por um vexame, por uma ofensa, você responde de pavio curto, você reage de maneira não com esse ânimo longo, não com paciência. Isso como que fala? Para isso nós precisamos da longanimidade. Nós vamos mostrar o caráter de Jesus com esse espírito longânimo. É isso que nós vamos mostrar. Então, passar pela tribulação sem se curvar, sem colocar o jugo em cima de nós, sem ficar com autopiedade, sem ficar duvidando, sem ficar a imagem de Deus ficar perturbada, passar pela tribulação vitoriosos. É isso que a gente precisa. E para isso, gente, nós precisamos da longanimidade. Como precisamos, né? Então, a primeira função dessa parte, desse fruto da longanimidade é desenvolver a perseverança. A perseverança. Sem perseverança, nós não damos conta da nossa carreira cristã. A gente para no primeiro momento. Então vamos abrir em Hebreus 12, verso 1. Então a primeira função, desenvolver a perseverança. Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1. Em Hebreus 11, o capítulo inteiro está falando dos personagens bíblicos que venceram pela fé, que deram testemunhos pela fé. Daí no capítulo 12, verso 1, ele fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, esses todos os heróis da fé que foram falados no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, que carreira é essa? A vida cristã, né? A vida cristã, Paulo muitas vezes fala que é uma carreira. Essa carreira, ela é comparada a uma corrida, porque Paulo ele escrevia, o Espírito Santo falando sobre ele, através dele, mas o Espírito Santo ele traz, dá exemplos práticos do nosso dia a dia para que a gente possa entender. Então ele compara a vida cristã a uma carreira que é uma corrida.
É isso que ele fala. Tanto que quando chega lá em Tiago, ele fala, em Timóteo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a vida cristã é uma carreira. O ponto de partida, a hora que ela inicia, quando você comparando com uma corrida, a hora que o juiz apita e todo mundo sai, é a hora que nós nos convertemos. Nessa hora a gente cruza, vamos dizer assim, a linha de saída e vai. Mas vencer a carreira é cruzar a linha de chegada. Quando a gente para antes, porque está cansado, porque suou, porque não gostou, nós deixamos de cumprir a carreira que nos está proposta. E para isso nós precisamos de perseverança. É a perseverança que nos leva a chegar no final da carreira. Então a longanimidade nos ajuda a ter perseverança para que a gente vá cumprir a carreira. Essa carreira que Paulo fala é a maratona. Vocês sabem o que é maratona? Maratona é uma corrida que foi inventada, iniciada lá na Grécia, quando os gregos estavam lutando lá com Atenas, né? Eles iam ter uma batalha muito grande e o pessoal lá de Atenas falou para os gregos que se eles ganhassem, eles iam lá na Grécia e eles iam violentar todas as mulheres deles e matar todos os filhos. Então os gregos, sabendo disso, eles avisaram para as mulheres que ficaram: se a gente não chegar aqui até tanto tempo, não sei se 24 horas, um dia, 2 dias, vocês se matam e matam os filhos e se matam, para não acontecer isso. Só que eles venceram a guerra, mas só que foi um pouco mais demorado do que eles estavam prevendo. Então um fulaninho lá saiu correndo e ele correu por 42 quilômetros, 192 metros, para chegar lá no lugar e avisar que eles tinham vencido. E ele correu 42 metros, tanto que a maratona é de 42 metros. Só que não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Porque ele saiu, ele foi correndo, e diz a história que a hora que ele chegou lá, ele falou: vencemos, pum, e morreu. Corri 42 quilômetros sem parar, mas foi uma prova de resistência. E a nossa carreira cristã é comparada a essa corrida que é uma maratona, que é uma prova de resistência e não de velocidade. Quando a gente inicia a carreira, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, muitos têm a ideia que acabou a carreira. A gente converteu, aí a gente tem uma ideia que vem um anjo, carrega a gente assim e coloca lá no final. Oh, coisa boa que ia ser, né? Só que não é assim. Os anjos estão ali para incentivar, para estimular, para dar água, para falar: vai, você consegue. Mas quem corre essa carreira somos nós. E a gente precisa de perseverança, a gente precisa de resistência. E uma das funções da longanimidade é desenvolver essa perseverança. Porque quando a gente tem esse ânimo longo, a gente aguenta. Senão a gente já desiste de uma vez. Vamos abrir em 2 Coríntios, só para a gente dar uma olhadinha como que foi a vida de Paulo. 2 Coríntios 11, verso 23. Paulo, ele perseverou. Ele sabia em quem ele cria. Isso é uma das maneiras da gente perseverar. Nós temos que crer. A perseverança não vai deixar a gente desistir da carreira cristã. Por quê? Meus amados irmãos, tem hora que vai vontade de desistir, tá? Quem já não passou por isso? Então é a longanimidade
É esse ânimo longo que vai desenvolver a perseverança e que vai fazer com que a gente não desista. Tá? Então vamos ver a vida de Paulo. Capítulo 11, verso 23, ele fala assim: são ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em náufrago 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então Paulo passou por tudo isso. Com certeza, gente, nós não passamos nem por um terço disso, né? A gente não passou. Mas Paulo passou por tudo isso. E ele não desistiu. O que levou Paulo a não desistir? A perseverança. A perseverança, que é desenvolvida pela longanimidade. Ela que vai fazer com que a gente persevere na carreira cristã. E quando chega lá, quem quiser anotar, nós não vamos abrir, mas quando chega lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, dizendo que já vai morrer, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. É 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Então, gente, ele passou por tudo isso, mas ele venceu. Ele cruzou a linha de chegada. Muitos, como eu já disse, começam a carreira, mas não cruzam a linha de chegada. E os vencedores são os que cruzam. E para isso a gente precisa dessa parte do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Na verdade, gente, só para fazer um parênteses aqui, se a gente for imaginar esse fruto, como eu falei, uma comparação bem pobre, como uma tangerina, um está ligado no outro, um depende do outro, não é? Tá tudo por ali. Você precisa de paz, você precisa de amor, você precisa de alegria, você precisa de tudo. Alguns são mais específicos em algumas situações. Então aqui nós estamos falando nessa situação de precisar passar pela carreira cristã. Por quê? A carreira cristã é vitoriosa. É uma carreira maravilhosa. Quando nós temos dentro de nós, no nosso dia a dia, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, o fruto do Espírito, a vontade de Jesus dentro de nós, mas de verdade, quando aquilo faz parte da nossa vida, existe vida melhor? Só os pais de Jesus já resolve. Quando a gente está absolutamente em paz, independente da situação, só isso já é uma maravilha. É uma coisa que quando a gente experimenta de verdade, quando aquilo está dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz, a gente não troca isso por nada. É a carreira mais gloriosa e mais bonita e melhor que existe. Porém, não é fácil. A vida cristã não é fácil. Por quê? Porque nós nos convertemos, nós somos desse mundo, nós convertemos, nós saímos desse mundo espiritualmente, não pertencemos mais a esse mundo que jaz no maligno, mas nós moramos nesse mundo. E nós somos selados pelo Espírito Santo. O mundo espiritual
espiritual vê quem é de Jesus e ataca o tempo inteiro. Então nós precisamos de tudo isso. Agora, nunca, em nenhuma situação, Jesus disse que seria fácil. E nós hoje, a igreja de hoje, vive um problema maior ainda que antigamente. Porque é vendido um evangelho barato, um evangelho light, um evangelho que vem para Jesus e tua vida tudo se resolve, um evangelho que chama as pessoas para irem atrás de Jesus, para Ele quebrar os nossos galhos, para Ele ser o nosso office boy, para Ele atender a gente imediatamente. E quando as coisas não acontecem, porque a vida cristã tem que perseverar, as pessoas desistem. É um evangelho, como diz a pastora Márcia, assassino espiritualmente, porque a pessoa vem para Jesus, começa uma carreira e morre logo ali em seguida. Então a carreira cristã é a carreira gloriosa, é a melhor coisa do mundo, porque se vocês tiverem esse fruto dentro de vocês de verdade, vocês podem estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Gente, como que Paulo suportou tudo isso? Como que ele suportou tudo isso? Ele tinha esse fruto completo dentro dele, senão não aguentaria. Agora, vou repetir, nunca Jesus disse que seria fácil, nunca. Ele fala em Mateus 24, em Marcos, ele fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus fala isso, então precisa de perseverança. Vamos abrir João 6. Lá em João 6, Jesus fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes. E estava acontecendo mais ou menos o que a gente vê acontecer. As pessoas estavam atrás de Jesus pelo que ele poderia dar para elas. Então Jesus alimentou aquela multidão. Eles adoraram, né? Só que Jesus, ele começa a mostrar, nós vamos ler aqui várias coisinhas de João 6, ele começa a mostrar que ele não veio aqui para quebrar galho de ninguém. Ele não veio aqui para fazer esse evangelho pobre e barato que andam colocando aí no mundo, que Jesus veio só para quebrar os nossos galhos. Ele começa a falar que ele veio aqui porque ele quer um compromisso com as pessoas. Ele veio aqui e ele falou que a vida da cristã não seria fácil, porque ele não mente. Mas ele disse também, em outras palavras, pela Bíblia toda, através dos discípulos dele, que ele daria o Espírito Santo, que as pessoas não estariam só, que ele ajudaria, que ele deixaria o fruto do Espírito. Ele não negou nada. Então, gente, às vezes a gente olha e começa a achar que a vida de um está melhor, a vida do outro está melhor, ali só tem isso, ali só tem aquilo. A gente não pode invejar isso. Não pode. Porque o que importa para Deus, o que importa para Jesus é que o nosso caráter seja transformado. É isso que o mundo precisa ver. Não é nada. Esses dias eu escutei uma pessoa falando, aonde eu faço ginástica, dizendo que uma pessoa lá ia numa igreja aí, e que o marido não estava gostando, os filhos não estavam gostando, porque tinha uma pastora, que era quem orientava ela, e que essa pastora fazia ela assinar vários cheques, ela pagava tudo para tal pastora. Pagava viagem, prestação do carro, um monte de coisa. E o marido estava bravo. E eu falei, mas ela não desconfia disso? Ela não vê que tem alguma coisa errada? Disse, não, mas ela gosta, porque a pastora tem dom de visão, ela fala tudo o que vai acontecer na vida dela. Falei, o diabo também tem, viu? Falei, o diabo é adivinhador também, tem também. Falei, isso não significa nada. Mas parei também, porque eu não tinha mais o que falar, e a pessoa estava ausente, eu não ia ficar falando dela. Que Deus tenha misericórdia dessa pastora e dessa ovelha, né? Porque adivinhar o que vai acontecer, fazer previsões, ninguém faz melhor que o diabo, gente. Quando a mulher estava lá, aquela moça com espírito de adivinhação, Paulo repreendeu e expulsou aquele espírito de adivinhação, e ela não estava falando nada errado. Então, aqui, onde a gente vai ver, nós vamos ver que Jesus já começou a apontar isso. Estava acontecendo em Israel a mesma coisa que está acontecendo hoje.
Jesus pregou para multidões. E quantos seguiram ele? 12. Ele pregou para multidões e 12 seguiu Jesus. Então a gente tem que ver que Jesus, ele não engana. Nós vamos ler. Quem distorce a palavra, quem fala que vida cristã é tudo uma bênção, uma maravilha, que é, mas não do jeito que estão falando, são os homens. Os homens é que fazem isso para construir os seus próprios reinos, para construir as igrejas com plateias enormes, para ter vantagem sobre o povo. Tem que falar isso, gente, porque é verdade. Porque Jesus, enquanto ele fez a multiplicação dos pães, enquanto ele estava dando coisas, enquanto ele estava curando, tinha multidão seguindo ele. Então vamos lá. João 6, verso 2, fala assim: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Agora vamos lá para o verso 26. Depois vocês leem tudo, se vocês tiverem vontade. Verso 26. Respondeu-lhe... Espera só um pouquinho. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Ou seja, Jesus está falando de fé, Jesus está falando de crer, e eles estão buscando sinais. Né? Que é isso que a gente vê por aí, gente. Infelizmente a gente tem que falar. É isso que a gente vê. Então, porque a mulher adivinha, eu vou seguir. Vai seguir a mulher, não Jesus, né? Então, aqui Jesus está falando de fé. Nunca fé foi sinônimo de ver para crer. Muito pelo contrário, a gente crê para ver. Né? Então, eles não estavam entendendo nada. Verso 31. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Mas eles falaram: Moisés fez esse sinal, né? Isso que eles estavam querendo dizer. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta, que nenhum perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus começa a mostrar que tem que ter um compromisso com Ele, e não com o que Ele dá. Está falando: eu quero desse pão. Ele falou assim: eu sou o pão, eu é que dou vida. Não é o pão, a comida. Ele está começando a mostrar que para as pessoas terem um compromisso com Ele, não pelo que eles estão vendo, e muito menos pelo que Jesus possa dar a eles. Daí vamos agora para o 53. Jesus vai apertando. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A essas alturas, o povo já estava nervoso ali. Os judeus deviam estar muito bravos com tudo isso. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o povo tinha que ter um relacionamento com ele como se tem com o alimento. Quando a gente não come, a gente fica fraco. Quando a gente come, aquela comida passa a fazer parte da minha vida. Se eu como carne, verdura e tudo, eu vou ter no meu sangue, dentro de mim, as proteínas, as vitaminas necessárias. Então é isso que Jesus está falando. Quem comer de mim, quem estiver comigo, quem comer da minha palavra, eu vou ter um relacionamento com ele como o alimento tem com o corpo. O que Jesus estava querendo dizer era esse compromisso. É muito diferente ir atrás de Jesus para receber os benefícios, receber a comida material, as curas físicas, receber a resolução de todos os problemas, do que ser um com Jesus. Porque quando a gente come a comida, aquela comida passa a fazer parte da nossa vida. Nós passamos a ser um com aquela comida, a gente pode dizer assim. E é isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está tentando ensinar aqui. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Verso 63. O Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vidas. Então Jesus está falando, é o Espírito que vai dar vida. Eu não estou falando para você comer da minha carne, do meu sangue. Eu estou falando para vocês terem de mim. Vocês têm que ter a mim dentro de vocês têm que ficar como um comigo. Eu tenho que fazer parte de vocês como o alimento faz parte de vocês. É isso que ele estava querendo falar. Repetindo, eu não estou aqui para fazer curas, eu não estou aqui para alimentar vocês, para dessa parte material. Eu posso fazer isso, eu faço isso, mas a vida cristã é muito mais, porque aquele que estiver comigo e eu for um com ele, eu vou ressuscitar. É esse que eles vão ressuscitar, que ele vai ressuscitar. É isso que ele está falando. Eu vou dar muito mais para vocês. Ou seja, se eu der as coisas materiais, eu der tudo isso, tudo bem. Aí vocês morreram, acabou, né? Eu vou colocar minhas palavras aqui. Vão para o inferno, não vão ficar com Deus. E ele está falando, não, aquele que de mim se alimenta, esse sim é que vai ter a vida eterna. Aí vamos para o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Então, gente, de multidão ficaram 12. Então Jesus perguntou: querem ir também? Porque Jesus não briga ninguém, viu, gente? Jesus não briga ninguém mesmo. E desses 12, cada um traiu ele. Essa que é a verdade. Então quem quer um Jesus, um Deus para quebrar galho, é esse evangelho light e mentiroso. Não precisam de longanimidade, não precisam de perseverar, não precisam de nada. Porque a carreira cristã é uma carreira maravilhosa, mas não é fácil. Não é fácil porque nós estamos no terreno inimigo. É vencedora, mas não é fácil. Está dando para entender? Podemos continuar? Então vamos lá. Jesus em João 15, de 18 a 21, não precisam abrir, eu só vou falar. João 15, de 18 a 21, ele falou que o mundo
fala assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós odiou a mim. Ele fala, ninguém é maior que o mestre, o discípulo não é maior que o mestre. Se eles te odeiam, eles também me odeiam. E o que eu estou querendo dizer com isso? Jesus não mentiu. Jesus não mentiu, não falou que esse vocês são cristãos, que maravilha, tudo para vocês. Não. Quantas vezes nós somos agredidos, nós somos injuriados por sermos cristãos? Quantas vezes a gente entra em algum lugar, quantas pessoas se levantam contra a nossa vida por sermos cristãos? Então Jesus está falando de odiar, mas eles odiaram a mim também. E aí ele fala no final, não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Gente, então, para a gente passar por essa carreira cristã, nós precisamos de perseverar, porque é difícil. Nós vamos iniciar uma corrida, que é uma maratona, é uma corrida de resistência, e o vencedor vai ser aquele que cruzar a linha da chegada. E ele vai conseguir chegar à linha cruzar a linha da chegada se ele perseverar, se ele tiver longanimidade, se ele não desistir no primeiro obstáculo, na primeira tribulação, no primeiro insulto, na primeira coisa que se levanta. Muitos desistem porque é apresentado um evangelho mentiroso, um evangelho que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, mas é do jeito de Deus. É tudo para o nosso bem, é tudo para a nossa edificação, é tudo que vai fazer com que o nosso caráter seja transformado ao caráter de Jesus Cristo. É tudo que vai fazer o fruto do Espírito ser enorme dentro de nós. Aí sim, nós vamos ser vitoriosos. Vamos abrir em Lucas 21. Vocês estão com calor? Não? Lucas 21. Fala assim, é na nossa, desculpa, 21 verso 19. É na nossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então é na nossa perseverança que ganharemos as nossas almas. Quando nós nos convertemos, um novo espírito é feito. Nós já ganhamos um espírito novo. Mas a nossa alma, que é o nosso querer, que é o nosso livre-arbítrio, que é a nossa personalidade, que é o que nós somos, é na perseverança. Ou seja, é na perseverança que vocês vão ter uma mudança de caráter. Se eu pudesse traduzir, seria isso. Para a gente ter o fruto do Espírito, nós precisamos da perseverança. Amém? Amém. Segunda função da longanimidade é produzir a unidade no corpo. Sem paciência, sem longanimidade, nós nunca seremos um. Isso é fácil a gente entender, né? Bem facinho, né? Se a gente não tiver esse ânimo longo, a gente briga com todos os irmãos, não tem unidade no corpo, e é isso que o diabo quer. Então é essa parte do fruto que faz com que a gente passe por cima do erro do irmão, faz com que o irmão fale uma coisa que você não gosta muito, você finge que não escuta e leva para os pés de Jesus, para não ter essa divisão no corpo de Cristo. Então vamos abrir em Romanos 15. Romanos 15, verso 5. Romanos 15, verso 5. Ora, o Deus de paciência
e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para o outro, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifique a Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe na Bíblia 707 títulos, atributos e nomes para Deus. Quando a gente fala Jeová de cura, Jeová, como fala? Deus da paz, todos esses são nomes de Deus. Existem 707 nomes, atributos e como que fala? Títulos para Deus. E aqui ele escolhe a paciência, que é um sinônimo de longanimidade. Paciência e consolação. Para quê? Para que conceda o mesmo sentido, ou seja, é uma unidade, o mesmo sentimento, é isso que ele está falando. E no verso 6 fala assim, para que concordemente e a uma voz glorifique ao Senhor. Então, nós temos que ter unidade para concordar e em uma voz glorificar. O que é glorificar? O que é glória? Quem sabe o que é glória? Louvor, adoração? Não. Não. Glória é a presença física de Deus. Se vocês olharem lá em Êxodo, fala muito isso, em Êxodo 40, quando a presença de Deus chegava ali no tabernáculo, tudo era uma presença física visível, era aquela nuvem, né, que eles descrevem. Quando Moisés foi ver Deus, Deus falou, você não pode me ver que você morre, mas a glória dele passou de costas. Ele ficou com a presença tão grande de Deus, que quando ele desceu, ninguém podia olhar para ele, ele teve que colocar um véu assim, porque senão as pessoas podiam até morrer. Então, glória é a presença visível de Deus. Gente, olha que coisa mais bonita. Quando nós somos um, quando nós temos o mesmo sentir, olha o que faz aqui. Em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é uma maneira de manifestar, eu entendi assim, através das nossas vidas, a presença de Deus. Porque nós vamos glorificar a Deus, nós vamos trazer essa presença física nas nossas vidas e nós vamos glorificar a Deus. Olha que coisa importante, mas isso depende de uma coisa, o quê? Que está escrito aqui. A unidade, sem unidade a gente não tem isso. E é aí que o diabo ataca, na divisão, nas dissensões. Por isso que diz a Bíblia que Deus abomina, porque nós temos que ser é um corpo, é o corpo de Cristo. É isso que nós temos que ser. Então a longanimidade nos ajuda à unidade. Porque sem a longanimidade nós não temos unidade. A gente implica com a cor do cabelo do irmão. A gente implica com o jeito que fala, o jeito que ri, o jeito que tudo. O diabo coloca isso. Então nós temos que ter essa longanimidade, nós temos que ter esse fruto para que a gente possa ser um. Vamos abrir em Efésios 4. Eu vou terminar os 3 itens antes de fazer um pequeno intervalo, tá? Ou pelo menos 2. Efésios 4, verso 11. Uma das funções da longanimidade é produzir unidade no corpo. A primeira é perseverança e a segunda é ter unidade no corpo. Então nós vamos abrir agora em Efésios 4, verso 11. E ele mesmo
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho de seu serviço e para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeição da maturidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Então, todos esses ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres têm uma finalidade: produzir a unidade do corpo. Para isso que Deus deu tudo isso. Não foi para enfeitar, não, nem para falar, olha, filho é tal, não. Tem uma finalidade: produzir a unidade. Vamos agora abrir em... Esse aqui eu vou ler só um pedacinho, gente. Em João... Não. Vamos abrir em João. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Depois nós vamos para Mateus. É que é tanta coisa aqui, eu estou correndo com o tempo aqui. Mas vamos abrir em João 17. Aqui é Evangelho de João, capítulo 17. A unidade no corpo não é uma coisa fácil, porque além de tudo, o diabo ataca muito. João 17. Ele ataca muito. Por quê? Porque o diabo sabe o que um corpo dividido faz. E o que, a hora que todos nós formos um, e aqui eu não estou falando só de uma congregação, mas estou falando da igreja de Cristo, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Gente, eu não sei se estou sendo pessimista, mas o que aconteceria, ou pelo menos vai acontecer, quando tiver unidade, o mundo vai ver que Deus enviou Jesus. O mundo vai crer nisso. Vamos ver ali, João 17, verso 21. A fim de que todos, é Jesus que está falando, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando nós somos um com Jesus, o mundo vai crer que foi Deus que enviou Jesus. Vocês acham que o diabo quer isso? Não quer, gente. E o pior é que a gente cai nas bobagens e fica com picuinha com o irmão. A gente faz divisão. Esse que é o problema. É nisso que nós temos que estar atentos. E quem está anotando, anota Mateus 18, de 23 a 35. Mateus 18, de 23 a 35, conta aquela parábola de um servo que devia muito e já estava a ponto de perder tudo, os filhos, a mulher e tudo, e ele chegou para o patrão dele, para o rei, e ele fala: "Sê paciente comigo", ou seja, seja longânimo comigo, me perdoa. E o patrão lá, o rei, perdoa ele. E eu não anotei aqui, mas alguém fez um estudo que diz, não sei se é verdade, que diz que o que o servo devia àquele rei, comparado no dinheiro de hoje, em dólar, seriam 14 milhões de dólares. Não sei se é isso, mas a proporção era essa. Passado um pouco de tempo, o que acontece? Um outro servo que deve para ele pede a mesma coisa: "Sê paciente comigo e me perdoa". Então vamos ver isso, só esse final, Mateus 18. Então, ser paciente, seja longânimo comigo. É isso que ele está falando. Me espera, tenha um pouco de paciência que eu vou devagar. É isso que ele está querendo dizer. Então, Mateus 18, do verso 23 ao 35, nós vamos ler... eu estou no 19. Nós vamos ler o 28.
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, um outro servo, que lhe devia 100 denários. Parece que 100 denários é correspondente a 14, ou não, eu não anotei, gente. Mas é correspondente a, vamos pôr assim, 20 dólares. Um era 14 milhões, o outro era 20 dólares. Era uma coisa assim irrisória. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ou seja, seja longânimo comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seus irmãos. Então, gente, uma das maneiras de manter a unidade é o perdão. Nós recebemos o perdão de Deus, que é o maior perdão que existe. É o perdão que o nosso pecado foi muito maior, fazendo uma comparação grosseira, seria os 14 milhões de dólares. A hora que um irmão faz uma coisinha que corresponde, vamos por 20 dólares, a gente vai perdoar. Nós agimos exatamente como esse servo. E aqui, o que acontece? Quando a gente perdoa, nós temos vantagem. Nós temos vantagem. Porque eu não sei se vocês perceberam que ele entregou aos verdugos. Verdugos são espíritos atormentadores. Então, quando a gente não perdoa, a gente é atormentado. Além de quebrar a unidade, além da gente fazer tudo errado, né, ficar com problema, né, no corpo de Cristo, nós somos atormentados. Nós, não é o outro que é atormentado. Então, não perdoar quebra a unidade, ficamos entregues a verdugos, que são espíritos atormentadores. Nós não vamos falar de perdão, então eu vou pular. Mas Paulo mesmo disse que a gente tem que perdoar, porque a gente não desconhece os desígnios de Satanás. A gente, quando não perdoa, a gente tem uma brecha desse tamanho, além de quebrar a unidade, tudo, e tudo de ruim acontece na nossa vida. Se Deus nos perdoou, na hora que Ele me perdoou, eu recebi aquele perdão, aquela porção do perdão dele em mim que vai me fazer perdoar. Eu não tenho capacidade de perdoar. Nenhum de nós temos. Mas quando nós buscamos o perdão de Deus, nós perdoamos, não é, Dava? Dava tem uma história bonita disso e hoje ela é vitoriosa. Tem um monte de coisa boa. E começou do perdão. Não foi? Então, vamos abrir agora em Colossenses 3. Gente, quem daqui pode levantar a mão e dizer que nunca vai errar? Quem daqui pode levantar a mão e dizer que nunca vai fazer alguma coisa querendo ou sem querer de ruim para o irmão? Infelizmente a gente não pode levantar a mão. Só que o problema da igreja não são os erros que nós cometemos, é a falta de perdão. Porque para os erros que nós cometemos existe o perdão. Então nós vamos errar sempre e nós temos que ser longânimos. Nós temos que ter esse coração disposto a perdoar. Quando uma pessoa faz uma coisa ruim para mim, um irmão, uma coisa errada para mim, se ele encontra um coração longânimo, aquilo vai passar. A pessoa vai passar por cima, a pessoa vai levar para Deus e a coisa acaba ali. A coisa não alastra. Agora, alguém faz uma coisa para mim, encontra em mim um coração não perdoador, um coração não longânimo, um pavio curto, eu já fico bravo, eu já falo um monte de coisa.
E daí eu já falo para o irmão, eu falo para o outro, eu falo para o outro, aquilo alastra. Eu crio amargura dentro de mim. A palavra diz que a raiz de amargura contamina todo mundo. Olha o estrago que a gente faz por falta de perdão. Se eu estou brava com a Tânia, eu chego quando para casa, quando para o Caetano, quando para o Carlos, eu falo isso, aí eu vou comentando isso. Vou falando. Olha o estrago que eu estou fazendo. Gente, o que eu tenho que fazer? Que lógico que um irmão vai ofender o outro, querendo ou sem querer. Isso é lógico. Nós somos humanos, nós erramos. Às vezes a pessoa é ruinzinha, mazinha, está com algum problema, faz de propósito. Às vezes vai sem querer. Às vezes a gente entra num lugar, não cumprimenta um, não fala, como já fica bravo pro resto da vida com aquilo, e começa a falar mal, e começa a alastrar. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai para Deus e fala, aconteceu isso, assim, Senhor, me dá o seu perdão, patatá. Se você pode, se você tem como fazer isso, vai e conversa com o irmão. Exorta o irmão o amor. Coloca com o irmão, com quem te ofendeu, só, com mais ninguém. Você não tem que espalhar para todo mundo. Você vai com aquele irmão e resolve a situação. E a coisa morre ali. Depois a Bíblia ensina mais, se não tiver um, chama mais um, testemunho e tal, tudo aquele lance, mas o nosso assunto realmente não é perdão. Mas o que não é fácil isso. A carne gosta de ficar falando. A carne gosta de... Porque a hora que eu chego e conto para alguém o que a Tânia me fez, existe um conforto na minha alma, eu sinto que eu desabafei. Só que a gente desabafa na hora, depois a gente fica atormentado. A verdade é essa, gente. Todo mundo já deve ter passado por isso. Todo mundo. Eu já contei aqui uma história uma vez para vocês, e me veio de contar agora, que não é exemplo de ninguém. E como a pastora Márcia fala isso no curso dela, eu posso falar. Esse estudo aqui, gente, é da pastora Márcia, viu? Não é nada meu. Como diz ela, não é meu não, é do Espírito, porque se fosse meu, você joga fora. Eu estava até esses dias fazendo um parênteses, comentando isso com ela. Ela falou para mim, tenho certeza que é bem diferente do que você fala, é para aquela igreja, Deus vai revelar daquele jeito, e esse estudo não é meu, esse estudo é do Espírito Santo, porque se fosse meu, misericórdia, você tinha que jogar fora. Então ela fala no estudo dela, tudo isso. Eu acho que eu já contei isso aqui, não sei para quem, ou para vocês mesmos. Ela diz que ia numa igreja sempre, tinha uma amiga, e de repente essa amiga entrou, não olhou para o rosto dela, baixou a cabeça, sentou do outro lado da igreja. Ela é meio distraída, achou que fosse normal, não ligou para aquilo. Segundo dia, terceiro dia que ela encontrou a mesma coisa, ela falou assim, não, tem alguma coisa errada. Aí ela pegou, na saída do culto, ela chegou e foi lá e falou com a irmã. Falou assim, fulana, é o seguinte, eu quero falar com vocês, que ela ficou branca. Ela falou assim, vamos conversar, eu estou percebendo que você está me evitando, eu quero saber o que eu te fiz, a gente precisa consertar isso. Ela virou e disse para Márcia e falou assim, a minha filha passou no vestibular e você nem me cumprimentou. Diz que quando falou isso, a Márcia disse que deu uma coisa assim, né? Ela falou assim que ela não cumprimenta nem os filhos dela, que ela acha que é obrigação. A Márcia é dura. Diz que veio uma coisa assim, né? Assim, que ela ficou com ódio, tem vontade de falar, mas sua tonta, sua tudo, acabar com a mulher, é por causa disso a boba. Enfim, mas que ela, que do mesmo jeito que subiu, ela disse que o Espírito Santo falou com ela para ter paciência, que para ela era importante aquilo. E parece que essa amiga levava a filha dela, dava carona, não sei o quê. Eu dou carona para sua filha, eu atravesso a cidade e você não me cumprimenta. Daí disse que a Márcia ficou com ódio. Daí o Espírito Santo falou com ela. Ela falou assim, irmã, você me perdoa? Quando disse que falou isso, a mulher caiu num choro e falava assim, mas que ridículo, Márcia, você que me perdoa, onde já se viu, a gente é amiga há tanto tempo, eu vou ficar brava com você por causa disso. Foi simples. Agora, se ela tivesse alimentado isso, ia estar de mal até hoje. A outra ia sair da igreja, daí começa a falar mal. Gente, é tão simples. E a
vencedor nessa situação é o que pede perdão, é o que vai consertar, mesmo quando o outro esteja errado. Isso, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam me responder. Vocês sentam à vontade aqui, perto de todo mundo? Vocês dão um beijinho para todo mundo? Os que estão aqui, os que vêm domingo. Se não, vai consertar. Vamos consertar porque tem alguma coisa errada. Não é que não está tendo unidade. E vocês vão ficar atormentados. Como é que é a pergunta? Vocês conseguem sentar do lado de qualquer um à vontade, conversar, dar beijinho no rosto, perguntar como você vai, de verdade? Ou tem alguma querela com alguém? Se tiver, tem que consertar, gente. Tem que pedir para Deus, tem que fazer, buscar a unção de Deus e consertar isso. Então vamos abrir em Colossenses 3. Colossenses passa os 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vão indo para frente, vocês vão passar Efésios, Gálatas, Filipenses e Colossenses 3. Verso 12. Verso 12, vamos ler. 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Vamos abrir em Tiago. Tiago também está falando disso. Tiago 5, vamos indo mais para frente. Timóteo, Hebreus, daí já vem Tiago. Tiago 5, verso 7.